Então vamos lá. Antes de darmos início ao estudo de Joel, como a gente está vendo, Joel e Atos, deixa eu só fazer uma pequena correção. Às vezes a gente assiste lá as gravações e eu percebi que eu usei a palavra espírito como rua, que é uma palavra em hebraico, né, e eu citei como palavra grega. Então, só uma pequena correção, tá? Rua é espírito em hebraico, e não no grego. No grego é pneumatos agios, Espírito Santo. Então, só para deixar bem claro, a gente assiste também as gravações lá para ver se está tudo ok, se a gente não errou em alguma coisa, né? Para depois fazer a correção da forma correta, da forma certinha. Beleza? Tá bom? Amém? Eu quero também aproveitar aqui e dizer que a gente está agradecendo a Deus também, orando e agradecendo pela vida aí dos irmãos que fizeram aniversário na semana, né? Então a gente já lembrou lá do Gilmar no dia 21, a gente estava presente aí também na live, agradecendo pela vida do Gilmar. E também nós tivemos a do Antônio, dia 25, né, Antônio? Dia 25. Toninho fez mais um ano de vida também, então a gente ora agradecendo a vida dele. E ontem, hoje é dia 1º de maio, ontem, dia 30 de abril, foi o Adriano Cacalano. Não sei se ele está com a gente aí na live, acho que não, né? Tá? Beleza. Então, Adriano, parabéns também pelo dia de ontem, por mais um ano de vida aí. A gente tem a relação aqui, e aí a gente sempre dá uma olhadinha na relação, para que em casa que a gente possa estar orando pela vida dos irmãos que completam mais um ano de vida. A gente não está se esquecendo, não. Embora a gente não está lá na escola dominical, lembrando, mas com certeza a gente está aqui orando e intercedendo. Tá bom? Então vamos orar, vamos assim pedir a bênção de Deus mais uma vez para que a gente possa estar entendendo a palavra dele e aprendendo mais um pouco. Pai, te agradecemos mais uma vez por tua palavra que chega ao nosso coração nesta noite, todos os dias, a todo momento. O Senhor tem nos abençoado com ela e ela tem sido o nosso alimento, ó Pai, que tem nos dado sustentação espiritual, psicológica, emocional diante de toda e qualquer situação. E obrigado, então, porque com certeza a tua palavra, Deus, tem sido desejada por nós. Queremos estudá-la, aprender, queremos, ó Deus, ter o nosso coração na plenitude da palavra, para que no momento certo, na hora certa, quando abrirmos os nossos lábios, ó Deus, a gente possa estar trazendo o consolo, a esperança e a palavra de salvação para todo aquele que precisa ouvi-la. E que estejamos então prontos para isso. Por isso queremos aprender, para honrar e glorificar o teu nome. Queremos aprender para sermos sempre obedientes ao Senhor. Queremos aprender a tua palavra para também poder falar dela e pregá-la de forma como ela é, como ela está, para que outros corações, assim como o nosso, um dia, ó Deus, também pôde ouvi-la e ser tocado, quebrantado e termos a transformação que tivemos. Usa-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É no nome santo do teu Filho Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Beleza, amém. Então vamos abrir lá em Atos capítulo 2. Quem está chegando, né, se é que alguém está chegando pela primeira vez, a gente está estudando o livro de Joel, e a gente está no capítulo 2 de Joel com o capítulo 2 de Atos, verificando, né, as similaridades que nós temos nos dois capítulos, e especificamente olhando lá a pregação profética de Joel. E no capítulo 2 nós já passamos por vários segmentos, até que chegamos ao ponto da descida ali do Espírito Santo, né, na festa de Pentecostes. Para quem está nos acompanhando sabe disso, já falamos a respeito desta festa, o significado dela. Mostramos na semana passada, melhor dizendo, na quarta-feira agora, né? Nós mostramos ali as várias nações, os vários judeus e religiosos que vieram de vários lugares da época lá de Pedro, em Atos, para a festa de Pentecostes, e ali na festa de Pentecostes eles puderam ouvir a respeito das grandezas de Deus através da pregação, através dos sinais que muitos viram ali, né? Falamos a respeito disto, mostramos este mapinha, e depois mostramos o mapa também dos tempos atuais, fazendo aquela comparação, né, de que aquele momento de Pentecostes era o momento que caracterizava a fase da expansão da igreja em Atos, a igreja crescendo, a igreja cumprindo, né, aquele mandamento de Atos 1:8, primeiro em Jerusalém, Judéia, depois Samaria, confins da terra,
Então, a partir dali, ela vai para os confins da terra. Então, a gente viu que muitas dessas nações estão hoje aí presentes. Irã, Iraque, né? Aquela região toda do Golfo Pérsico, Arábia, o Egito, né? Afeganistão, enfim. A gente viu naquele mapa uma variedade de nações ali que estavam vivenciando e experimentando aquela realidade. E com certeza de lá para cá, a palavra de Deus chegou a todo aquele grupo, e de filho para filho, de geração a geração, a palavra do Senhor foi pregada, foi sendo anunciada. Então o propósito que a gente viu ali no livro de Atos, para quem ainda não abriu, abre lá em livro de Atos, no capítulo 2, né? É exatamente dar esta ênfase, né? Como eu falei na quarta-feira, em algumas situações, melhor dizendo, em alguns pastores, alguns teólogos, alguns estudiosos, entendem que o nascimento da igreja, a institucionalização da igreja se deu ali, em Atos, naquele momento em que desce o Santo Espírito, né? Eu acho válido pensar assim, não vejo nada que possa ser teologicamente uma heresia, né? Mas não é a minha forma de pensar. No que diz respeito à igreja, como a igreja do Senhor, a igreja do nosso Deus, eu imagino que o início dela, o começo dela, já estava lá no coração da Trindade, antes de tudo e de todas as coisas, né? E na medida em que isso foi se progredindo, o tempo foi passando, Velho Testamento, Novo Testamento, a gente foi vendo esse avanço da igreja, ou a formação desta igreja de um jeito ou de outro, né? Então, o que eu creio é que aqui nesse momento de Atos, quando o Espírito Santo desce e que todas aquelas multidões ali estavam presentes, judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu, versículo 5, né, falando a respeito disso, eles ficaram atônitos, se admiravam de tudo aquilo, vendo que os discípulos, os apóstolos, eram homens simples, né, galileus, homens simples, que não tinham uma cultura para poder estar aprendendo ou falando outras línguas, mas eles estavam falando em línguas que não aprenderam. E aí todos que estavam ali naquela festa ficaram atônitos com aquilo, né? Admirados, realmente, e todos nós, com certeza, ficaríamos se ali estivéssemos naquele momento, né? E eles mesmos se perguntam, né, no versículo 8, como é que podemos ouvi-los, cada um em nossa própria língua materna? Então, está muito claro, está muito bem observado aqui, tanto no original e na tradução também nossa, e a de vocês aí também, que essa língua é uma língua nativa, língua materna. Então, não é uma língua estranha, como alguns querem crer, etc. e tal, e daí porque procuram o batismo com o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, né? Não necessariamente seria isso, tá bom? Então ali desce o Espírito Santo, eles falam nas línguas de todos os povos que estão ali. O versículo 9 dá uma dimensão para nós, conforme a gente viu na quarta-feira, e foi isso que a gente viu no mapa lá, né? Partos, medos, elamitas, tal. Então todas essas pessoas, todas essas nações, regiões, né? Pessoas do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, todos ali, das mediações de Cirene, romanos que moravam ali em Jerusalém, todos ali ouvindo, né, aquela pregação, ouvindo aquelas manifestações. E é interessante que a parte final do versículo 11 declara que o que eles estavam ouvindo era a respeito das grandezas de Deus em suas próprias línguas, né? E isso é um fato que permanece para a igreja primitiva, né? E eu espero que até os dias de hoje, né? O que tiver que ser falado da nossa parte a respeito do que Deus tem feito, é exatamente sobre as grandezas de Deus, né, na nossa vida, na vida da igreja, na vida de todo o povo de Deus. Então os apóstolos abriram seus lábios e estas grandezas do Senhor, né, eram anunciadas, e o povo que estava ali ficou realmente admirado. É interessante, eu pedi para que você depois pudesse ler com muita atenção o capítulo 2, devagar, com calma. Você percebeu que mesmo depois de tudo isso, e nós vamos ver um dos grandes milagres que acontece ali também, não há uma discussão, não há uma admiração, não há um burburinho, uma conversa mais entonada a respeito do sinal propriamente dito ali do Espírito Santo, né? Esse falar em outras línguas. Simplesmente falando das grandezas de Deus. E o que se destaca é isso, falar das grandezas de Deus, né? Então a gente observou isto e a gente terminou na quarta-feira, então, defendendo essa tese, né? Do que o que a gente vê particularmente, o que eu vejo aqui neste momento, é essa internacionalização, né, da igreja. Ou seja, agora ela começa a ter os seus limites ampliados, né?
e quem sabe dentro de uma promessa que foi dada no passado, né, onde colocar a planta dos pés, ali haverá a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, né, uma agência do Senhor. Então a igreja começa a caminhar, a igreja mais à frente ela vai receber o impacto de algumas situações que vão corroborar para essa expansão da igreja. E isso é importante para nós, porque era algo não esperado pelos judeus desde a profecia lá de Joel, né? Eles não esperavam uma situação particular como essa que a gente está vendo. O que eles aguardavam e esperavam de uma forma efetiva é realmente essa descida do Espírito Santo. Num dado momento, eles não sabiam quando, e também não tinham ideia do que poderia acontecer. O máximo, eu arriscaria dizer, era que os judeus, quando ouviram a profecia de Joel, e com o passar dos anos, o Senhor não foi mais falando, a nação judaica ficou até aquele período intertestamentário, né, sem poder falar, ou melhor dizendo, o Senhor não falando profeticamente à nação judaica durante muitos anos, os judeus ficavam imaginando o que poderia ser. Eu imagino que a expectativa deles seria de que o Espírito Santo iria descer, que era o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, estaria descendo sobre todos, como uma palavra profética, haveria novamente o falar de Deus, Deus falando, Deus anunciando, Deus usando os profetas. Eles não tinham dimensão, né, da extensão dessa descida do Espírito Santo, da forma como Joel falava e da forma como nós observamos aqui, né? Então, comigo eu tenho essa visão, tá bom? Então, a expansão da igreja se dá exatamente a partir deste momento em que eles recebem a autoridade ali do Espírito Santo para estar pregando o Evangelho. Dos versículos 14, vamos aqui olhar do capítulo 2, versículos 14 até o versículos 41, quer dizer, daí para frente, né? A gente observa a pregação do apóstolo Pedro, e é neste exato momento que realmente acontece a junção, né, da questão profética de Joel com o que está acontecendo. Então Pedro se levanta, né, capítulo 2 de Joel, versículo 14, Pedro se levanta, e aí sim há uma menção juntamente com os 11, né, que estavam ali, portanto, não significa que estavam somente os 11, mas em termos de autoridade, né, daqueles que estariam falando, pregando, manifestando, então Pedro se levanta juntamente com o apoio dos 11 que ali estavam, ele faz uma pregação, né, coloca ali, ergue a sua voz diante de tudo e de todos, e chama a atenção de todos, porque alguns começaram a zombar daquela situação. Eles não estavam compreendendo, porque não tinham a visão profética de Joel, não estavam vendo desta forma, e eles diziam, olha, eles estão bêbados, eles beberam, estão embriagados, etc. E tal. E Pedro então se levanta para chamar a atenção, né, deles com relação àquilo, e diz para eles aí no versículo 15, né, esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, né? Pedro, ao chamar a atenção deles desta forma, era 9 horas, né? 9 horas da manhã. Pedro, ao chamar a atenção deles desta forma, faz até com bom senso, né? E ele mostra que, olha, vocês não sabem o que aconteceu, vocês não sabem o que é isso, então nós vamos explicar. Alguns não sabiam. Outros estavam tanto quanto confusos, e alguns talvez até entendiam, mas não conseguiam ver a aplicação do que foi falado em Joel aqui. Para nós, essa situação é bem próxima, porque a gente abre lá o livro de Joel, abre o livro de Atos, já temos o estudo, a gente consegue ver. Mas é aquilo que eu falei para você, há 580 e poucos anos antes de Cristo, foi a profecia. Se passaram o nascimento de Jesus, vida de Jesus na terra, morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, e aí depois a profecia, nesse dado momento, né? Então, muito tempo se passou e ninguém teria a obrigação de fazer a ligação daquilo que estava acontecendo naquele momento com aquilo que Joel pregou profeticamente naquele tempo, naquele momento lá que eles estavam experimentando e vivendo. Então Pedro levanta a sua voz, prega, começa a falar a respeito disso, e ele mesmo no versículo 16 fala, o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, um ponto que queremos observar aqui. Neste exato momento, no versículo 16, Pedro dá a tônica da profecia de Joel. Então ele mostra que aquele acontecimento
a evidência de tudo aquilo que estava acontecendo, tem, né, uma situação passada, e ele fala, olha, é o profeta Joel. Então, quando a gente lê a palavra de Deus e faz o estudo e chega à conclusão de que aquilo que aconteceu lá é o que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos, né, a descida do Espírito Santo, também tem essa tônica, né, que foi a colocação do apóstolo Pedro. Pedro está categoricamente dizendo, olha, o profeta Joel já havia dito isso. Não me perguntem como ele teve esse discernimento, né? Não há na Bíblia uma menção muito clara a respeito disso. Pela vida que a gente conhece de Pedro, não era uma pessoa que talvez tivesse tanto conhecimento assim para saber, em termos de estudos, verificando. Não sei o quanto ele, como judeu, estudou realmente as escrituras da época, né, os pergaminhos, para ver isso, o quanto eles tinham isso no coração. O milagre aí está exatamente, o milagre profético está aí nesse caso, né, nessa maneira como Pedro identifica o episódio como algo acontecido em Joel, pelo próprio Deus em Pedro. Né? Então a presença do Espírito Santo dando a Pedro a dimensão de que aquilo que aconteceu em Joel foi exatamente o que está acontecendo ali. Né? Aquela promessa lá, aquela descida do Espírito Santo, é isso aqui. E é interessante que Pedro, mais à frente, na pregação dele, ele vai citar Davi, alguns salmos, alguns trechos, né, proféticos lá de Davi. Então você vê que o Espírito Santo está realmente no coração de Pedro. Então não é algo de estudo. Eu posso estudar, ver, fazer, chegar aqui pregar para vocês. Olha, na Bíblia, aquele versículo é o que está aqui. Olha, esse é o que está lá. Mas eu estou aqui diante de um estudo, eu fiz um estudo, preparei, li, fui atrás, pesquisei. Mas Pedro estava na unção do Espírito Santo ali. Né? Então, aquele momento ali não era um momento de academia, né? No sentido de estudo, em que ele se preparou, estudou, tal, meditou, aí foi lá e compartilhou naquele momento. É o Espírito Santo já, através da vida de Pedro, como dos apóstolos presentes ali, falando. Então, Pedro começa a declarar esta profecia. E a partir do versículo 17, né, ao versículo 21, então você tem as mesmas palavras que nós encontramos lá em Joel. Tem apenas uma inversão, mas que não impede em nada, né, teologicamente, não muda em nada teologicamente, o que está lá em Joel com o que está aqui, que é o versículo 17, né? Eu só quero confirmar se é isso mesmo, então eu estou aqui aberto em Joel. Pode deixar aí em Atos, não precisa abrir em Joel, não. Deixa em Atos para você ver. E aí eu leio em Joel. Né? Então, lá em Joel, quando da descida do Espírito Santo, no versículo 28, fala assim, e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E Pedro diz, acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Ok? Aí vem, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Atos, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Joel, os seus velhos sonharão. Atos, os seus jovens terão visões. Joel, e os seus jovens terão visões. Atos, e os seus velhos sonharão. Então, é uma inversão apenas de frases que, teologicamente, a meu ver, não muda nada. Tá? Mas vamos lá a Atos, né, ao discurso de Pedro. Então, ele traz, né, o Espírito Santo, fala através de Pedro, literalmente, o que está lá em Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a terra. Últimos dias. Para Joel, você se lembra, a gente viu isso, poderia ser aquele momento lá. Lembra da praga de gafanhotos, da nuvem de gafanhotos, né? Vieram para destruir, etc. e tal. E depois Joel, no capítulo 2, ele faz lá a comparação de um grande exército que virá para destruir a nação de Judá, e ele compara esse grande exército aos gafanhotos. Então, esses últimos dias, para Joel lá, para o povo lá de Judá, poderia ser aquele momento. Somente, é nos últimos dias. O inimigo vai vir, vai nos destruir, e tanto que Joel clama, né? Aí eles falam, gente, vamos orar, porque este quadro pode mudar, as coisas podem ficar diferentes. Vamos clamar ao Senhor. A gente viu lá o clamor que Joel colocou no coração de todos, né, trazendo todos a responsabilidade, né, de se converterem, de se arrependerem, melhor dizendo, das coisas erradas que fizeram e se voltarem. Né? Aí sim aquela conversão no sentido de se voltar para o Senhor como o povo do Senhor que efetivamente eles eram. Então, e para nós aqui, quando Joel levanta essa profecia e diz, acontecerá nos últimos dias,
para nós agora fica evidente que estes últimos dias são os últimos dias que diz respeito ao nascimento de Jesus, né, até a sua segunda vinda. Então, o nascimento de Jesus é a primeira vinda dele. Então, ele veio, ok. E estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Tá? Então, esse espaço de tempo, da primeira à segunda vinda, que será a última, definitiva e ponto final, aquela vinda de julgamento, né? Que Joel também trata no capítulo 3, nós vamos falar sobre isso, é o que se considera, teologicamente falando, os últimos dias. Tá? Não é o último dia, são os últimos dias. Estamos nos dias finais. O que significa isso? Que após a vinda de Jesus é céu, né, o inferno. Pronto, acabou, é o julgamento. Não vai ter uma nova oportunidade depois da vinda de Jesus na terra, vamos continuar, etc. e tal, até uma terceira, uma quarta, uma quinta vinda, né? Então, os últimos dias nós já entramos. Daí eu entendo que a descida do Espírito Santo, dando poder aos apóstolos para a expansão da igreja, marca, então, vamos dizer assim, o início dos últimos dias. Ali começa os últimos dias, né? E daí para frente com a projeção da igreja, que nas viagens de Paulo, etc. e tal, e até chegar aos nossos dias, a gente vê essa projeção caminhando para a fase final, né? Que é o julgamento final. Então acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Veja, essa parte do versículo é importante conhecer, também no que diz respeito à profecia de Joel para nós, porque alguns pregadores usam essa parte dos versículos aqui para falar sobre dons do Espírito, mas não significa isso. Os dons do Espírito nós já vimos, já estudamos bastante, livro de Coríntios, Romanos, etc. e tal, Gálatas, Efésios, falamos sobre os dons do Espírito. Aprendemos que o Espírito Santo dá estes dons com vista à edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então o dom não é dado para edificação própria, por isso que eu não posso escolher o dom, por isso que eu não posso dizer, eu quero este dom, eu gosto mais daquele, como a gente falou na quarta-feira, né, no que diz respeito ao falar em línguas, ali, idiomas, né, especificamente. Então aqui, essa manifestação que Pedro está mostrando em Joel, é algo um pouco mais intenso do que isto, né? Eu entendo que quando ele fala que os filhos e as filhas, jovens, né, e velhos, ele está dando aquela ênfase a respeito de que agora a visão profética, a palavra profética, o Messias, a presença de Cristo, né, o Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus conosco, é para toda a humanidade. Isso para o judeu era um impacto muito grande, porque para o judeu essa questão vamos dizer assim, do cumprimento da profecia era algo só para eles, era só para a nação judaica. Nada de samaritanos, gentios, outros povos, nada disso. Que é isso? O nosso Deus é nosso Deus. E os outros, né, são inimigos. E aqui, quando fala que o Espírito Santo desce sobre toda a humanidade, não é que o Espírito Santo vai descer sobre todas as pessoas, mas que agora toda a humanidade está dentro daquele plano de salvação de Deus, onde ele escolheu, né, quem ele quis escolher, para estar recebendo no momento certo o Espírito Santo. Então ele já estaria disponível. Então, se algum judeu naquele momento, naquela hora, está pensando de uma forma específica que era somente para ele, né, somente para eles, está fora da ideia. Tá? Então isso aqui é para dar uma dimensão de que toda a humanidade. Eu vi uma pregação que eu achei interessante, eu concordo até com, vamos dizer assim, a maneira como o pregador usou esse versículo 17 para esclarecer. Ele diz assim, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Ele fala que é uma questão mesmo de que a presença do Espírito Santo em nós dá um fôlego novo, nos renova, né? Por exemplo, vamos pensar em nós que somos mais velhos, né? Nós que somos mais velhos, ok? É fato, a gente chega numa certa idade, a gente não sonha mais, é isso aí. A gente chega numa certa idade, a gente não sonha mais, a gente não deseja mais, a gente não quer, não, agora não dá mais. Se eu tivesse 12 anos, se eu tivesse 18 anos, eu faria isso, faria aquilo. Agora, com 60, eu tenho mais que encostar o meu burro na sombra e aí é água fresca, paz e água fresca. Então, não sonho mais, não desejo mais. As pessoas até falam, não, na minha idade eu nem estudo mais, nem busco mais. Então, é a ideia de que a presença do Espírito Santo em nós, ela é tão poderosa, né, ela é tão tremenda, tão maravilhosa de Deus em nós,
que até nós que somos mais velhos, sentimos dentro do nosso coração a chama acesa. Eu quero continuar, eu vou falar, eu vou pregar, né? Isso é importante. A questão até dos jovens aqui, quando fala que os jovens terão visões. Eu diria assim, se você olha para a mocidade, de maneira geral, os jovens, humanidade, não estou falando jovens de igreja somente, né? Mas a humanidade. Qual é a referência que os jovens têm nos dias de hoje? Qual a referência política? Qual a referência econômica, financeira? Qual a referência familiar? Dentro das casas, para os jovens, os pais são referência? Qual é a visão que os jovens têm? Não é? Se nós pensarmos que um e outro, na vida de um e de outro, seríamos um corrimão, ou seja, alguém que poderia dar a direção, alguém que poderia dar a sustentação, os nossos jovens de hoje, quando olham para nós, têm em nós uma expectativa de vida melhor, têm a visão, percebe? Então, eu imagino que a interpretação desta forma, ela se coaduna mais com a realidade daquilo que o Espírito Santo está fazendo, do que pensar que visões aqui, profecias aqui, é a palavra profética, é o dom da profecia, é o dom da visão no aspecto da vidência, né, de ver o futuro, de saber como será e evitar tragédias, etc. E tal. Não, não é isso. Então eu imagino que é uma situação mesmo de que o Espírito Santo agora está em mim, eu agora tenho um direcionamento. Quem é o meu modelo? Quem é o meu exemplo? A quem eu sigo? Jesus Cristo. Para quem eu olho? Para Jesus. E se eu estou seguindo a Jesus, se eu sigo Ele como modelo na minha vida e faço o que Ele mandou eu fazer, eu posso falar então como o apóstolo Paulo no passado falou. Sedem meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, jovens, olhem para mim e tenham em mim a visão de um homem maduro, de um homem correto, de um homem decente, de um homem justo e por aí vai. Então é essa a expectativa que a gente vê aqui. Os filhos e filhas profetizarão. A questão dos filhos e filhas aqui, ele trata filhos e filhas, jovens e velhos, eu imagino também que seria pela questão de que as mulheres estavam ali, crianças estavam ali, e a dádiva do Espírito Santo que estava descendo era também para filhos e filhas, jovens, velhos. Não era só quando o seu filho chegar aos 18 anos é que ele recebe o Espírito Santo. Não. Para todos. Todos ali teriam essa oportunidade. A palavra profetizar para nós, em termos de estudo, tanto lá em Joel, quanto em toda a palavra de Deus, quando a gente vê a questão da profetização, o dom da profecia, o dom de profetizar, nós já estudamos, eu não vou entrar aqui nos detalhes a respeito dele, mas é falar, é pregar. O que nós estamos fazendo aqui é profetizando. O que você faz quando anuncia o evangelho, prega as boas novas da salvação, você é um profeta de Deus, você está profetizando, falando, Ao declarar o pecado do mundo, ao declarar a necessidade de conversão, de arrependimento, conversão, ao falar para que as pessoas voltem os seus olhos para um Deus único, verdadeiro, que é Jesus Cristo, ao falar o nome de Jesus, olha, só há um Deus e esse Deus é Jesus Cristo. Então, isto é uma palavra profética. No mundo de hoje, nossa, isso então é tremendamente poderoso, E quando você assume a liderança para poder falar a respeito disso e dizer, olha, Jesus Cristo é o único Deus, o único Senhor, outras religiões, outras entidades se levantam e falam, opa, peraí, ao respeito com a nossa religiosidade aqui. Você fica aí com o seu Jesus, nós ficamos aqui com os outros deuses que nós acreditamos. Só que a palavra profética nos coloca numa condição de declarar quem é o Deus verdadeiro. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Versículo 18, quando ele inclui aqui, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu vou derramar o meu Espírito naqueles dias e profetizarão, está dentro da dimensão da questão da humanidade. Filhos, jovens, velhos, servos, e, portanto, domésticos, empregados, pessoas todas, ninguém escapa da dádiva, de poder receber a dádiva do Senhor. Na nossa igreja, na nossa denominação, vamos dizer assim, é bem claro isso, é bem colocado, e a gente não tem dificuldade de entender que Deus não faz a acepção de pessoas. A gente aceita isso perfeitamente bem, a gente vê isso na palavra. Mas a gente sabe que o homem faz a acepção de pessoas. E a gente sabe que determinadas igrejas fazem a acepção de pessoas. Então, determinadas pessoas dizem quem são aqueles que podem e não podem receber, que estão habilitados ou não para receber o Espírito Santo. Então, essa dimensão que vem aqui para o apóstolo, do apóstolo Pedro, em termos de interpretação da profecia de Joel para o povo daquela época, era um impacto muito grande. Porque, tá bom,
Você falou que é para nós judeus, é para os nossos filhos e filhas, tá? Agora você falou aí que é para servos, para outras pessoas, etc. Tá? Opa, vamos devagar, Pedro. Mas era isso mesmo que Pedro, né, estava interpretando. Estava correto na interpretação dele, né? Derramarei, então, até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Que dias? Para nós, em Atos, naqueles dias, são estes dias aqui, em que Pedro está ali juntamente com todos, né? E aí houve a descida do Espírito Santo. Para Joel, que a gente viu lá, né, quando ele diz naqueles dias, ele está falando a respeito dos dias em que aquele grande exército viria sobre a nação de Judá para destruí-la de forma total e absoluta, né? Versículo 19. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor, nós falamos a respeito dele, estudamos a respeito dele, mostramos o que seria esse dia do Senhor, né? Essa parte da profecia, todos os teólogos são unânimes em demonstrar que o cumprimento, né, dela ainda não se deu. Ou seja, portanto, a profecia ela acontece no início dos últimos dias e vai até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, estes céus, né, que a Bíblia fala que esses sinais que viriam no céu e embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol vai se transformar em trevas, a lua em sangue, né? Antes que venha o grande e temível dia do Senhor, isso ainda está para acontecer. E ainda que muita coisa já tenha acontecido, e que de épocas em épocas, de geração em geração, séculos após séculos, né, milênios a milênios, as pessoas tenham dito, agora é o fim, agora é o Amargedon, agora acabou, agora né, o sol está lá, o sol vai se transformar em trevas, vai escurecer, a lua vai ficar igual cor de sangue, etc. Então, nada disso ainda aconteceu. Eu tenho comigo que dentro da visão que a Bíblia coloca, no aspecto bem forte, bem claro, né? Quando isso começa, quando isso começar a aparecer, não vai haver dúvida nenhuma. A gente vai ter realmente de uma maneira clara, assim como em Pentecostes, no 50º dia ali, eles puderam dizer assim, isso que está acontecendo é o que Joel prediz. Então, quem sabe estaremos vivos, porque eu não sei quando será isto, né? E eu possa dizer juntamente com você e você juntamente comigo, tá vendo, pastor? Ah lá, isso é aquilo que Pedro falou. E eu vou falar, pois foi exatamente o que o Joel havia pregado, né? Mas a gente não, por que a gente diz assim? Porque a gente não sabe quando vai ser. Pode ser daqui a milésimo de segundo, um segundo, como eu falei, daqui 10 anos, 15 anos, daqui a milênios, né? Mas vai acontecer. Ainda não aconteceu. Por mais que a gente tenha visto, acho que não foi esse ano, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, eu não me lembro, a lua estava numa cor bem vermelha, né, por causa de algumas situações, etc. e tal, e ela é chamada a lua de sangue, algo do gênero. Aí pipocou uma série de ideias a respeito daquilo, né? Vampiro, lobisomem, e por aí vai. Inventaram um monte, né? Mas também aconteceu ondas de pessoas que quiseram atrelar, né, essa situação ao que está aqui em Atos, o que está lá em Joel, né? Mas creio eu que quando a lua ficar desta forma, não há dúvida nenhuma para ninguém, saberemos, né? E tudo isto, a dimensão destes horrores, deste pavor, né, a dimensão destas calamidades que virão sobre nós, tudo isso antes que venha o grande e glorioso, desculpa, dia do Senhor, né? O que é muito forte aqui. Quer dizer, tudo isso que está acontecendo, que vai acontecer, tá? Vai ser realmente doloroso para todos nós, para quem estiver presente nessa época, mas a própria palavra de Deus aqui traz um refrigério para nós, ao dizer, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, que é o que nós esperamos, né? O versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá? Então, para a nação judaica, invocar o nome de Jeová, né? O nome do Deus Todo-Poderoso, né? Só. Eles não creem em Jesus Cristo como Messias. Então, nesse momento aqui, quando Pedro faz esta colocação, Pedro sabe de quem ele está falando. Tanto Pedro como os demais apóstolos, né? Ele cita aqui o Senhor,
E pode ser que para judeus, prosélitos e alguns simpatizantes da época lá, etc. e tal, tenham entendido o Deus da nação de Israel, né? O Deus ali dos judeus. Mas Pedro não tem dúvida nenhuma que quando ele diz aqui que aquela profecia de Joel se cumpre aqui em Pentecostes, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, este Senhor é Jesus Cristo. Ah, pastor, tá bom. Mas como é que o senhor sabe que Pedro tinha essa convicção? Nós vamos ver daqui a pouco. Né? Daqui a pouco a gente vê. Versículo 22. Aí, ó, versículo 22. Nesse momento, Pedro chama a atenção, termina, né, a questão da comparação do que estava lá na profecia de Joel. E no versículo 22, Pedro fala assim, escutem agora o que eu vou dizer. Né? Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo, e aí ele traz, né, o texto aqui dos Salmos, né, Salmo 16, versos de 8 a 11, mostrando também um cumprimento profético. E no versículo 29, né, Pedro continua dizendo, permitam-me então falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. E ele vai mostrar aqui algumas coisas que aquilo que Davi falava lá não era a respeito dele, Davi, mas era uma palavra profética, uma palavra messiânica, tinha a ver com Cristo Jesus, né? E aí no versículo 36, Pedro dá aquele golpe de graça, né? Portanto, toda a casa de Israel, olha só, lembra que estavam todos ali, 50º dia, Pentecostes, portanto, ó, toda a casa de Israel, estejam absolutamente certa de que a este Jesus, que Jesus? O filho de José, José o carpinteiro, Jesus, o Nazareno, que vocês, lembra que ele começou lá dizendo que vocês mataram, entregaram para ser crucificado, etc. e tal. Tenho a certeza de que a este Jesus que vocês crucificaram, e aí Pedro declara, Deus, né, o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Queridos, num momento como esse, numa nação judaica, no meio de toda aquela festa judaica que estava acontecendo, que a gente viu, era o momento de alguém falar, mata ele, acaba com Pedro, joga pedra, etc. e tal. Era o momento de terminar aquele sermão. Onde já se viu falar algo desse tipo, né? Principalmente que, não vou dizer de uma maneira sutil, né? Mas a mensagem de Pedro foi muito clara. Vocês mataram, vocês crucificaram, vocês ridicularizaram, envergonharam, a morte não o reteve, vocês viram os sinais, vocês viram os milagres, tá? Então a situação vai acontecendo aqui numa dimensão muito forte, muito grande para Pedro, tá bom? Para o povo de Israel. Então vamos parar aqui no versículo 36, a menos que eu esteja enganado, eu estou vendo ali que falta menos de 1 minuto para encerrar. É isso? Jefferson, menos de 1 minuto. Hoje foi rápido demais, né? Então tá bom, mas foi bênção, amém. Para aí, depois a gente dá continuidade, porque nós temos ainda muito que fechar aqui em Atos para comparar.